Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Maratona Sem Medo de Dirigir. Uma maratona 100% online, 100% gratuita, onde nós estamos desmistificando, nós estamos focando, na verdade, em eliminar, em destruir o medo de dirigir. E nós vamos falar hoje sobre o medo de dirigir no trânsito, em cidades grandes e em rodovias, ok? Eu vou fazer só uma breve explanação, um breve resumo da aula anterior para que vocês se posicionem, para quem não assistiu também ficar sabendo do que a gente estava falando, tá bom? Mas antes eu quero te fazer uma promessa nessa aula. Eu quero te dizer que essa aula vai te encorajar, vai te motivar a tomar as ações necessárias para você conseguir dirigir com confiança e segurança para onde você desejar, tá ok? É uma aula muito prática em que você vai aprender na prática coisas reais para você que vão te ajudar a dirigir, tá bom? Então, na aula anterior a gente falou sobre a amaxofobia, que vem do grego amax, que é carro, e fobia, que é medo, phobos, na verdade, que é o medo, não é? E não é o medo de amassar o carro, não, é medo de dirigir, medo de entrar em veículos. Muita gente tem medo de andar até no banco do passageiro, não é verdade? Então a gente falou sobre as causas, falamos sobre os diversos aspectos que envolvem esse medo de dirigir. Falamos inclusive que não é medo de dirigir que você tem. O que você tem é falta de conhecimento, de familiaridade com o carro e abordamos muitos aspectos. Foi uma aula muito intensa, muito gostosa, de muito conhecimento. A gente teve muito feedback positivo, muito legal. A gente já se vendo dirigindo, conseguindo, encorajada, enfim, foi super legal, tá bom? E a gente quer que essa aula também seja tão emocionante, tão gostosa e tão esclarecedora quanto foi a primeira, ok? Então vamos lá para nossa aula sobre como dirigir no trânsito e em outras diversas situações. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, que você não vai começar a dirigir no trânsito, tá? Esse é um grande erro, e até comentei isso na aula passada também, dos erros que algumas pessoas cometem de achar que você tem que dar aquele tratamento de choque para que a pessoa consiga dirigir. Eu já ouvi muita gente dizer assim, não, vou te jogar na rodovia que aí você perde o medo de uma vez. Ao contrário, a pessoa fica mais traumatizada ainda, com mais medo e com mais resistência para querer dirigir. Então, antes de você pensar em dirigir no trânsito, você deve dominar, deve estar totalmente habituada e com domínio do carro fora do trânsito. Ou seja, você vai começar pela noção básica, pelo básico das aulas. Então, você precisa primeiro estar confortável dirigindo em lugares com menos trânsito. Então, estar confortável dirigindo sem trânsito é a base para você ir para o trânsito, tá? Então você tem que conhecer bem o carro, você tem que fazer aquele treinamento de embreagem. O básico do carro, o básico do básico é conhecer os pedais, saber dominar os pedais, depois o volante, depois as marchas. E eu falo sempre o seguinte, que se você dominar a embreagem, você domina o carro, tá? É básico, porque a embreagem você vai usar o tempo inteiro. Você vai usar em ladeira, subindo, você vai usar em parada, na saída, no freio, na freada. Você vai usar em todo o tempo, trocando marcha. O começo é usar a embreagem, aprender a dominar a embreagem. E eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu ensino particularmente para minhas alunas, tá? Que é justamente como você vai treinar a embreagem. É muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pedir para alguém colocar o carro na rua, ou se você já dirige, você coloca o carro na rua. De preferência uma rua plana também, é bom que esteja no plano de verdade, que não tenha nenhuma inclinação, porque você não vai usar o freio. Então é preciso que o carro esteja realmente no plano, tá? Que ele não tenha nenhuma caída nem para frente nem para trás. E aí você vai começar você pode usar o poste como referência, um poste, tá? Você vai estar perto da calçada e usar um poste como referência. E você vai andar de um poste até o próximo. Inicialmente você pode fazer isso.
Como é que você faz esse treinamento? Vocês vão entrar no carro, ver se o carro está no ponto neutro, se o câmbio está no neutro. Isso é muito importante, porque muita gente se assusta quando vai dar partida e o carro está engatado, porque o carro, quando você dá partida e ele está engatado, ele está numa marcha, ele vai querer sair. É isso que ele faz, ele quer andar, porque você está engatado, tem uma marcha, ele vai querer andar. E aí a pessoa se assusta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se o carro está no ponto neutro. Então você vai dar partida, você vai engatar a primeira marcha, vai pisar na embreagem, engatar a primeira marcha, você vai pisar no freio, por quê? Porque vai soltar o freio de mão, Toda vez que a gente para o carro, desliga, vai sair do carro, vai parar, na verdade vai não só parar, mas sair do carro, a gente geralmente está com o pé no freio e puxa o freio de mão, tá? Você para o carro, tá com o pé no freio, antes de você tirar o pé do freio, você puxa o freio de mão. Então, quando você puxa o freio de mão, você está pisando no freio, você está freando o carro. Quando você vai sair com o carro, o fato de você tá com o pé no freio e puxar o freio de mão, você não sabe, você não tem como saber se o carro realmente está parado ou se ele está inclinado e ele vai descer de alguma forma, ou para frente ou para trás. Então é um cuidado que vocês também que estão começando devem ter. Tá? Isso tudo para não se assustar. Depois, com o tempo, vocês vão tirar de letra todas essas coisas, sabe? Vão tirar de letra. Mas no início, qualquer coisa assusta vocês. Qualquer coisa vocês acham que está errado, que vocês estragaram, que é problema de vocês e blá blá, e aí vocês não conseguem dirigir. Então a gente vai eliminando pelos detalhes, sabe? São detalhes que realmente fazem muita diferença. Eu sei porque eu dou aula há 18 anos, então eu tenho bastante experiência com todo tipo de dificuldade que as pessoas têm, tá bom? Então você pisando no freio, você vai engatar a marcha. Pode engatar a marcha pisando no freio e na embreagem? Pode pisar. Você só não pode engatar a marcha não pisando na embreagem, aí ela não entra, tá? Mas pisar no freio e na embreagem, tudo bem, não tem problema. Aí você vai abaixar o freio de mão e aí você vai soltar devagar o pedal do freio para ver se ele realmente está parado, tá? Você tem que ter certeza que ele está paradinho, ele não pode estar caindo para trás, por exemplo. Para frente até não tem problema dele cair, mas para trás ele não pode cair, porque vai te apavorar, não é? Aí você vai fazer o seguinte, ó, presta muita atenção. Você vai soltar a embreagem devagarzinho, prestando atenção no seu pé e no carro. O carro vai começar a se movimentar, tá bom? Mas vai ser bem devagarinho que ele vai se movimentar. Quanto mais devagar você tirar o pé, melhor. Por quê? Existe uma conexão entre o motor e as rodas. Essa conexão se chama câmbio. É uma peça grande, parece uma lanterna bem grandona, gigante, e ela faz exatamente a ligação do motor com as rodas. Ou seja, ela transfere a força do motor, o movimento que o motor produz para as rodas. É isso que o câmbio faz. E dentro do câmbio estão a caixa de marchas, e dentro do carro só está o câmbio, a alavanca de câmbio, ou seja, a alavanca que troca as marchas, e o pedal da embreagem, porque a embreagem e a caixa de marchas está dentro do câmbio. Quando você pisa na embreagem, você afasta o câmbio do motor. E aí as rodas, o motor está funcionando e as rodas estão livres, tá bom? Você não está engatando as rodas no motor ainda, elas estão livres. Você está com um pé na embreagem, ele está afastado. O pedal, quando você pisa, ela afasta, tá? Conforme você vai soltando a embreagem, o câmbio vai encaixando no motor através da embreagem, que é uma peça que fica lá dentro do câmbio. Então ele vai fazer esta conexão. Só que é uma engrenagem, ela fica girando, tanto o motor quanto a embreagem, eles ficam girando. Então eles têm que encaixar perfeitamente,
tá? Já viu uma engrenagem, qualquer uma? Tem que encaixar perfeitamente. Se você solta muito depressa, ao invés de ela encaixar direitinho, ela vai travar. E é por isso que o carro morre, ou por isso que apaga o motor, trava o motor, sei lá qual é a expressão que se usa aí no lugar que você está. Aqui em São Paulo é travar, fazer o carro morrer. Aqui em São Paulo é assim. Eu sei que tem gente que fala em apagar. É a mesma coisa, tá? É fazer parar o motor. Se você solta de uma vez, ao invés de encaixar a embreagem, ele vai travar o motor, vai parar, vai fazer o motor parar. Então você vai soltando devagarinho e vai sentindo que conforme você vai soltando, você vai sentindo uma pequena vibração no pé. É justamente a vibração que o motor faz, porque o motor fica balançando, ele sobe e desce, fica balançando. E esse balanço, essa vibração passa para o pedal da embreagem, você sente isso na hora que está encaixando. E você vai perceber que essa vibração vai começar a aumentar, inclusive, porque quanto mais perto ele está do motor, mais alta a vibração. E você vai chegar num ponto que a gente chama de meia embreagem. Por que será que chama meia embreagem, Olivia? Porque está no meio. Olha que coisa incrível isso, né? Muito lógico, está no meio. Tem embreagens que são mais altas, tem embreagens que são mais baixas, tem embreagens mais curtas e tal, mas é no meio da embreagem que você vai achar isso daí, tá bom? Então, o seu trabalho, o seu exercício é justamente encontrar a meia embreagem. Ou seja, o momento seguinte onde o carro de estar parado começa a andar. Chega no momento que você vai encaixando até o momento que ele anda. Ou seja, encaixou completamente, o motor está transmitindo o movimento para as rodas, ok? Nesse momento, você não vai soltar a embreagem e deixar o carro andar, porque não é essa a intenção. A intenção não é você andar com o carro, você desenvolver o carro. A intenção é você conhecer o pedal da embreagem, ok? O que você vai fazer em seguida? Você vai pisar de volta na embreagem até o final, E aí você vai fazer esse exercício de soltar e apertar muitas vezes. Você vai até um poste, daí você volta de ré. Muita gente não sabe fazer ré, tem medo de fazer ré, mas desse jeito, soltando e apertando, fica muito fácil de fazer a ré também. Você só tem que tomar cuidado com o volante, deixar ele retinho para ele não ir para a calçada ou para o meio da rua, tá? Você tem que deixar o volante reto, mas a ré basicamente é o mesmo processo da embreagem, certo? Então você vai fazer isso durante um bom tempo, uns 15 minutos, vai e volta. Você vai percebendo com isso que você vai se sentindo no domínio do carro. Você vai perceber, por exemplo, que se você solta um pouco mais, o carro anda um pouco mais e ele demora mais para parar. Porque a gente não vai usar o freio para parar, não nesse exercício. Claro que em qualquer outro momento, na rua, na garagem, em qualquer outro momento você vai usar, mas nesse exercício você não precisa, porque justamente você vai aprender a tirar essa força do carro. Quando ele para, que você pisa na embreagem, ele para não porque a embreagem para o carro, mas porque ele já não tem mais força para andar, porque a hora que ele estava saindo, você já tirou a marcha dele, você já tirou a possibilidade de ele andar. Esse exercício, ele é milagroso, ele é sensacional, por dois motivos. Primeiro, como eu já falei, porque ele vai te fazer sentir no domínio do carro. Você vai andar quanto você quiser, você vai aprender a andar 1 centímetro, vai aprender a andar 10 centímetros, vai aprender a andar 1 metro. E você vai usar esse exercício em muitas situações, em praticamente tudo na sua vida de motorista. E naqueles congestionamentos, quando você anda e para, quando você vai fazer uma manobra dentro da garagem, quando você vai sair com o carro, toda hora que você vai sair com o carro, são várias situações que você usa isso. E o segundo benefício gigante, vocês nem têm ideia de como é grande esse benefício, é que você vai ficar tão tranquila, porque você está focada naquilo que você está fazendo. E aí vai te dar aquela paz, aquela tranquilidade que você precisa para aprender a fazer corretamente a embreagem, aprender a usar corretamente a embreagem. Você realmente vai sair transformada dessa técnica. É uma coisa que eu faço há anos e todas as vezes causa o mesmo efeito, o mesmo resultado. É sensacional. Então, eu aconselho você a fazer, ok? E aí, depois que você dominar a embreagem, você vai
para andar, você vai começar a andar perto da sua casa, você vai começar a dar volta no quarteirão, e aí você vai se habituando com o carro, você vai dominando o carro, você aprende a trocar marcha corretamente. Quando você... E uma coisa que eu falo para vocês fazerem também, para minhas alunas fazerem, é colocar metas, fazer um planejamento de aula, sabe? Um planejamento de treinamento, para que você consiga qualificar ou ver a sua evolução. Se você não põe meta nenhuma, você pode ficar andando em volta aí um mês e não progredir. Você tem que progredir na direção, você tem que sempre colocar uma meta maior para que você consiga ir mais adiante, para você alcançar os objetivos que você quer, que é andar na cidade, andar à noite, andar na rodovia, certo? Tudo isso são etapas e ninguém consegue executar todas as etapas, fazer tudo de uma vez. Em nenhum aspecto da vida humana isso acontece. Inclusive, nesse book, 15 práticas para conseguir dirigir agora, que a gente deu de presente para vocês, para agradecer vocês estarem aqui nessa maratona, o interesse de vocês, eu fiz um vídeo no início dizendo justamente que nós, seres humanos, não somos como as jiboias, que a jiboia, no livro Pequeno Príncipe, ele engole um elefante inteiro de vez, né? A jiboia faz isso. E nós, seres humanos, não somos assim. A gente tem que quebrar em partes as coisas. Nós, seres humanos, entendemos as partes, tá? A gente faz uma coisa de cada vez. Depois que você domina o carro em cada etapa que você se propõe, por exemplo, primeira etapa eu vou aprender a dominar a embreagem. Depois eu vou aprender a dominar a troca de marcha. Aí eu vou começar a andar na minha rua, no meu bairro, e depois, sei lá, de um mês, uma semana, 15 dias, não sei, depende do seu treinamento, você vai estender para 2 quadras e vai aumentando, sabe? Vai se sentindo segura na direção. O carro é uma máquina e ele só executa os comandos que você dá. Ele não faz nada sozinho, não tem como o carro sair sozinho, ele não anda. Se você deixar um carro parado, ele vai apodrecer parado. Ele não tem autonomia, ele não tem vida própria. E você precisa sentir que é você que está no comando, entendeu? Então, depois que você estiver bastante habituada com o carro, quando você vai para o trânsito, o que vai acontecer? A parte de dirigir o carro, desse comando, desse controle do carro, ela vai se tornar automática. Você não vai precisar ficar no trânsito a cada momento pensando no que você precisa fazer. Porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade e inclusive a função de tornar as coisas mais fáceis, mais práticas, mais automatizadas. Ele faz o seguinte, por exemplo, quando nós começamos a andar, depois de um tempo, a gente aprendeu a andar e a gente nunca mais esquece de andar. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, Olivia, acho que eu esqueci tudo da direção. Não, você não esqueceu. Só está numa pastinha guardada lá no seu cérebro, no cantinho, porque você não está usando. Então você não precisa ficar lembrando daquilo. Mas a partir do momento que você tem aquela pastinha lá e você chama essa pastinha, você vai lá buscar, ela está lá. Então quando você dirige, treina, por exemplo, durante um mês, basicamente você aprendeu a dirigir o carro. Você treinar mesmo, tá? Treinar todo dia. Então, quando você vai para o trânsito, você já não tem mais a preocupação de, eu não sei onde é a marcha, eu não sei quando troca, eu não sei sair, eu não sei parar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você não sabe os fundamentos, você não consegue dirigir. Mas se você já aprendeu, se você já treinou, você não vai nem pensar nisso mais. O que você vai pensar? Você vai pensar no trânsito. Então, o ato de dirigir se torna automático. Mas o trânsito, você precisa estar presente, você precisa estar focada a cada minuto, a cada segundo, na verdade. Porque no trânsito a gente tem que tomar decisões, atitudes a cada segundo. Não vá pegar também o trânsito mais intenso do mundo pela primeira vez. Vai pro trânsito e faz uma volta num quarteirão num dia. No dia seguinte você faz de novo e depois você vai aumentando e vai entrando no trânsito gradativamente, conforme você vai se sentindo confortável. Conforme você vai se sentindo segura, vai dar um medinho na primeira volta, na segunda, na primeira ida no trânsito, sempre
Sempre vai dar um medinho. É o medo do novo que eu falei. Mas você vai enfrentar. É isso que precisa fazer. Você tem que enfrentar. Você tem que fazer o treinamento correto, mas você tem que tomar ação, tem que tomar atitude, você tem que ir lá enfrentar, senão ele não vai passar. E quanto mais você frequenta, mais você toma essa atitude, mais você treina, mais você enfrenta esse medo, menor ele vai ficando. E daqui a pouco você não sente mais, porque virou hábito dirigir. Você tem o hábito de não dirigir. Você tem que adquirir o hábito de dirigir. Você tem que formar esse comportamento, tem que formar esse hábito. E é só fazendo que a gente forma os hábitos, não tem outro jeito. Sempre tendo em mente que tá com medo, vai com medo mesmo, porque o medo só vai sumir quando você enfrentá-lo, tá bom? Bom, dirigir à noite. Dirigir à noite tem alguns detalhes também. A gente começa a aula noturna, e sempre tem aula noturna, mas começa de dia ainda, com dia claro ainda, tá? Você não vai direto para a noite, porque vai te chocar, vai te assustar. É muito diferente dirigir à noite. Mas se você pega, por exemplo, digamos que anoiteça às 6h30 da tarde, às 18h30. Se você começa a dirigir, começa o treinamento às 18 horas, você vai estar dirigindo meia hora antes de escurecer. E o nosso cérebro maravilhoso vai se adaptando naturalmente, automaticamente, ele vai se adaptando à diminuição de luz. Não é assim que funciona no dia a dia? A gente não fala, ai, anoiteceu, puf, fechou a janela do olho. Não, a gente vai se adaptando, a pupila mesmo, a própria pupila vai se adaptando à mudança de luz. Então, da mesma forma com o carro, você vai sair durante o dia, quando ainda está claro, e depois o seu cérebro vai dando comandos para os seus olhos para ele se adaptando à luz. É óbvio que de noite a gente enxerga menos, todo mundo sabe disso, e a gente chama de a visibilidade é menor, mas também tem os faróis, né, que vão te ajudar a enxergar melhor. Então, o que é que eu preciso saber disso? Eu preciso saber onde são os faróis do meu carro. Primeira coisa, não é verdade? Eu quero saber como eles funcionam, como é que é. Ele tem 3 estágios. Para que serve cada estágio? 2, na verdade, 2 estágios. Para que serve cada estágio? Quando é que eu uso? Onde eu ligo? Onde é o botão? Você precisa, antes de ir para a noite, dirigir de noite, você precisa saber onde estão esses comandos do carro, né? Onde é o botão, como funciona. E, em geral, tá? Vou dar uma visão geral da coisa, porque existem as especificidades dentro do carro, os carros são um pouco diferentes uns dos outros. E no caso do farol, pode ser que o seu seja na alavanca de seta, como pode ser que ele seja do lado, em algum outro botão. Então, como eu disse, são 2 estágios, tá? O primeiro estágio, você virando a primeira vez, você vai ter as luzes de posição. Ela não é propriamente ainda o farol, é uma luz, ela acende a lanterna na frente, acende o painel dentro do carro, acende a luzinha da placa também, e também acendem 2 luzes que são muito importantes à noite, muito importantes, não só de noite, quando tá neblina, chuva também, são luzes muito importantes, são aquelas luzes vermelhas que a gente chama de luz de posição. Ok? A luz de posição é exatamente isso, é para posicionar o seu carro, para o carro de trás saber onde você está e você saber onde o carro da frente está. Ok? Então, quando você gira a primeira vez, você vai encontrar essa primeira luz que não ilumina, na verdade não é um farol, são luzes que iluminam o carro. Quando você gira a segunda vez, aí sim é o farol. E o farol tem dois estágios, 2 regulagens, que é o farol baixo e o farol alto. Eu vou começar pelo farol alto, que ele é o mais fácil de definir. Quando se usa o farol alto? Quase nunca. O farol alto, ele incomoda profundamente o motorista de trás, da sua frente, e o que vem no sentido contrário. Então você só pode usar o farol alto
quando você estiver sozinha em uma rua, em uma estrada, em um campo, ou seja, você ter certeza que você não está atrás de ninguém e também não vem vindo ninguém no sentido contrário, porque se você estiver numa rodovia com farol alto ligado, a pessoa pode ficar cega por um segundo, 2, o que é suficiente para ter um acidente, porque 1 segundo a 80 por hora é muita coisa. Então não pode ter se a pessoa, por exemplo, não tiver muita habilidade, se ela for um motorista meio inábil, enfim, não tiver muita experiência, ela pode realmente perder o volante e causar um acidente. Então, o farol alto a gente só usa em circunstâncias muito especiais. E como é que eu sei que está no farol alto? É fácil, é muito fácil. Toda vez que você acionar o farol, você der a segunda virada, que você ligar o farol, você tem que olhar para o seu painel, acostumar também a olhar para o painel, as pessoas não se ligam, né, no painel ainda quando começa a dirigir, mas com o passar do tempo, com a prática, você vai olhando o painel e você vai ver uma luz azul acesa, como se fosse uma luzinha mesmo, ele tem uns risquinhos e tal, e é uma luz azul, na verdade é a única azul que aparece no painel, tá? Se essa luz azul estiver ligada, é sinal de que o farol alto está ligado. Então você precisa desligar esse farol. E esse farol alto se desliga na chave de seta. Tá? Tudo isso você tem que testar, tudo isso você tem que perguntar para alguém, porque eu não consigo falar de cada carro aqui, de cada situação, impossível, tá? A gente tem que dar uma ideia geral. Então você tem que perguntar para alguém aonde liga e desliga o farol alto, mas você sabe que ele está no farol alto e que ele não pode estar. Bom, então sobrou o farol baixo agora. Quando se usa o farol baixo? Sempre. Inclusive nas rodovias agora é lei que se use até durante o dia, porque o que acontece? Mesmo estando de dia, a luz do farol ela é vista a uma distância muito grande. Então, quem vem no sentido contrário, por exemplo, principalmente se for uma rodovia com uma pista só, mão dupla, uma pista só, a pessoa consegue enxergar o farol com uma distância muito grande. E isso ajuda bastante. O pedestre, por exemplo, quando ele vai atravessar a rua, ele enxerga esse farol com distância, entendeu? Então, é importante que ele esteja aceso. E durante a noite, que é justamente quando você vai precisar dessa iluminação. Mesmo que tenha iluminação pública, o farol é necessário para dirigir à noite. Então você veja que é um conhecimento que você tem que ter para dirigir. Você não pode sair à noite sem saber como usar a principal ferramenta que é para dirigir à noite, que é o farol. Agora, para terminar, vamos falar sobre como dirigir em rodovias. Esse assunto é doído, não é para muita gente. A maioria das pessoas tem muita resistência com relação à rodovia. Por quê? Porque a rodovia remete à velocidade, né? E se você não domina o carro nem devagar, que dirá na velocidade. E com razão você tem esse temor aí. Eu tenho certeza que tem fundamento, tá? Você pode ficar tranquila que você não é esquisita por causa disso, não. Você não é ET por causa disso, não. É uma preocupação real, porque realmente a velocidade, se você não tem controle, ela é um perigo, não é? O carro se torna uma arma na mão de quem não sabe usar com responsabilidade. E é isso que vocês têm bastante, a responsabilidade com a vida, porque muitas de vocês são mães, são avós, e a gente tem uma grande responsabilidade. Quando a gente tem filhos, a gente pensa muito mais nos filhos do que na gente. Então, esse temor, esse medo da velocidade, ou seja, de dirigir em rodovias que remete à velocidade, ele é plausível, ele é bastante, a gente entende bastante, né? Ele é bastante inteligível, a gente consegue compreender, tá? Mas como fazer então para vencer esse medo? De novo, voltando na sequência do aprendizado de dirigir no trânsito, tá? Então você já fez todo esse treinamento de dirigir sem trânsito, depois dirigir no trânsito, e aí você pode fazer esse próximo avanço aí que é para a rodovia, pode ser a sua próxima etapa, o seu próximo objetivo. Para isso você vai ter que dominar as próximas marchas, as marchas mais altas, que são marchas de velocidade, a quarta e a quinta. A
terceira marcha, que é uma marcha que você vai andar bastante na cidade, ela tem uma certa velocidade, mas para rodovia é pouco. Para a rodovia é pouco, por quê? Porque a velocidade na rodovia é mais alta, ela é maior, a gente sabe disso. Em média, as rodovias estão entre 80 e 110 na máxima, na velocidade máxima. Isso é realmente assustador para quem está começando, não é? Eu quero dar algumas técnicas para vocês. Por exemplo, um conhecimento também. A gente tem a velocidade máxima na rodovia, isso em todas as ruas, na verdade. Digamos que a velocidade máxima seja 80. A gente também tem a velocidade mínima, que é a metade da velocidade máxima. Então, andar acima da velocidade máxima é infração de trânsito. Andar abaixo da velocidade mínima também é infração de trânsito. Ou seja, se você está numa rodovia cuja velocidade máxima é 80, você não pode andar a menos de 40. Então, você pode andar a 40? Pode. Claro que vai incomodar as pessoas, não é? Você pode também não saber lidar com isso, com esse incômodo que as pessoas vão te causar, mas pode. Você está dentro da lei se você andar a 40. Mas se você já treinou, já fez todo esse progresso em relação a sair com o carro, a fazer o treinamento de embreagem, depois dirigir no bairro, depois dirigir na cidade, você avançando, o próximo estágio seria a rodovia. Ou seja, você também vai estar desenvolvendo a quarta marcha. Você já foi até a terceira, provavelmente, na cidade, e aí você iria para a quarta marcha, certo? O domínio do carro já tem que estar bem maior. Você já tem que estar muito mais habituada com o carro, mais no automático, não é? Mais essa parte do domínio do carro mais no automático, como eu falei, para você estar mais no controle da velocidade. Agora, eu preciso te dizer que dirigir na rodovia é infinitamente mais fácil do que dirigir na cidade. Infinitamente. Porque a partir do momento que você engatou a sua quarta marcha e você vai em frente, na rodovia, quilômetros e quilômetros, você vai dirigir sem fazer mais nada. A menos que tenha, claro, se ela passe por dentro de cidades, também elas têm os quebra-molas ou as lombadas, como a gente chama aqui em São Paulo, que aí você vai reduzir a velocidade, depois você vai ter que retomar e fazer a troca de marchas de novo. Mas fora isso, em geral, você vai simplesmente acelerar o carro, não é? E por isso ele é muito fácil, por isso é muito mais gostoso, mais tranquilo. A maioria das pessoas que gosta de dirigir prefere dirigir na rodovia, até porque a rodovia, elas são rurais, elas são fora da cidade, elas têm uma paisagem muito mais natural, muito mais a natureza, não é? Você vê muitas árvores, muito verde, isso vai te acalmando, né? O ar, aquele ar diferente, aquele ar mais puro vai entrando, então é muito agradável, é muito prazeroso dirigir na rodovia. Então, veja bem, a única dificuldade seria você se adaptar com a velocidade, tá? Porque dirigir em si não tem o que fazer na rodovia, você vai só acelerar, olhar para frente e acelerar, você não precisa nem ficar se preocupando com quem vem atrás de você. E existem dois tipos de rodovia: a rodovia que tem a pista dupla, ou tripla, quádrupla, eu sempre falo assim, mais do que uma faixa, e a rodovia de faixa única, que é a de mão dupla, que em geral não tem nem separação. Aliás, não tem separação, porque tem que fazer a ultrapassagem, não é nem em geral, realmente não tem separação, não tem aquele canteiro central que as outras têm, porque tem que se fazer a ultrapassagem pela contramão. No início você não vai fazer ultrapassagem, não vai. Você vai andar na sua mão direita ali, você vai andar no seu passo. E como eu tinha falado, se você andar até 40, você está dentro da velocidade. Mas se você está em quarta marcha, se você já aprendeu a desenvolver a quarta marcha, você vai andar em torno de 60 km por hora, que está excelente, excelente. Não precisa ser mais do que isso, pode acreditar. Ah, mas vão me xingar, vão dizer que eu vou andar devagar, vou passar por cima. Então, quem estiver achando que você está devagar, vai simplesmente te ultrapassar, certo?
E você não tem que fazer nada a respeito disso. O problema é da pessoa, não é seu. O problema não é seu. Se você estiver andando a 60 por hora, você está dentro da lei, você está dentro da velocidade permitida e você não tem nada a ver com quem quer andar mais rápido. Quem quiser andar mais rápido, ande mais rápido. Simplesmente te ultrapasse e vai embora, ok? Ah, vamos chamar de lerda e tartaruga para dirigir fogão. Deixa chamar, a pessoa vai embora. Você nunca mais vai ver essa pessoa na sua vida, não vai te tirar pedaço, não vai acontecer nada com você, certo? Então, deixa embora, fica na sua. Se for uma rodovia de faixa dupla, nossa, melhor ainda, porque aí você realmente não tem que se preocupar com nada, porque a pessoa já vai ter a faixa da esquerda lá, você anda na sua faixa da direita, ela vai ter a faixa da esquerda para ela te ultrapassar e ir embora, certo? Você não tem nada que se preocupar com quem está atrás de você, você só tem que se preocupar com quem está na frente, só quem está na frente, ok? Na ultrapassagem, agora prestando atenção na ultrapassagem, porque na faixa dupla aí você vai ter a condição de ultrapassar, é a técnica mais importante que eu vou te ensinar a respeito de rodovia, ok? Presta atenção então, presta atenção e anota, sempre anotando. Você vai fazer o seguinte. Por exemplo, você está atrás de um caminhão, por exemplo. E por que não é bom ficar atrás de caminhão? Não é porque eles andam devagar, não. É porque você não tem visão do que está na sua frente. E dirigir sem visão da frente é muito ruim, além de ser perigoso, não é? Então você vai precisar sair de trás do caminhão. O que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai dar seta, você vai sinalizar, tá? Você vai sinalizar para a esquerda, dizendo que você vai para a faixa da esquerda. Você vai olhar no retrovisor de fora, no retrovisor da esquerda. Por quê? Se você olhar no retrovisor de dentro, que é o que a maioria faz, você vai enxergar só o carro que está atrás de você. Você não vai enxergar o carro que vem vindo na outra faixa. E é com esse carro que vem vindo na outra faixa que você tem que se preocupar. Na verdade, você olha assim para o retrovisor de dentro para saber se o carro de trás não saiu junto com você, né? Ele não pode, se ele saiu já e você viu que ele saiu, você tem que esperar, você não pode sair junto com ele. Nem com o de trás e nem com o da frente. Você sempre tem que sair sozinha para ultrapassar. E aí você dá seta, você olha no espelho, viu que ninguém saiu, olhou para ver se na faixa da esquerda para onde você vai também está livre, ok? E você só vai passar para lá quando você tiver certeza que você pode ir, você não vai na dúvida, porque dúvida não pode existir no trânsito. Tá? Você tem que ir com convicção, com certeza que dá para ir. Uma técnica que eu costumo ensinar para as minhas alunas nesse caso é assim: você olha no seu retrovisor qual é o primeiro carro da fila que vem vindo lá atrás, ok? Vamos dizer que é um carro branco. Beleza, é um carro branco. O carro branco passou por você. Se você conseguir enxergar que o carro de trás desse branco ele está longe de você, precisa ter esse espaço, tá? Se ele estiver muito próximo, você vai ter que esperar ter mais espaço. Mas em geral os carros estão bem mais afastados, porque você precisa manter esse afastamento. Eu vou falar também daqui a pouco sobre isso. Tem que ter um afastamento por causa da velocidade. Então você viu qual é o primeiro carro? Por exemplo, é o carro branco. Atrás do carro branco você está vendo um carro azul. Se o carro branco passar e você ainda continuar vendo o carro azul, se ele estiver mais longe, você tem que sair imediatamente após o carro branco passar. Imediatamente. O carro branco passou, você já joga o seu carro para a esquerda, ok? O que vai acontecer? O carro de trás, ele está vendo a seta, ele está vendo que você está dando a seta, e ele consegue diminuir o suficiente para você conseguir entrar e ele conseguir continuar, e ele prosseguir a viagem dele, né? O caminho dele, certo? Se por acaso o carro de trás do branco, o azul, estiver muito próximo e você vê que ele já está junto com ele, você vai esperar esse carro passar também. Mas assim que terminou de passar, você entra atrás dele de novo. Então você tem que ver se tem um espaço para você poder entrar, e assim que o primeiro carro da fila passar, você entra ali. Depois que você entrar, você já vai dar seta para a direita em seguida. Por quê? Porque eu vou quebrar um paradigma, um mito
muito forte que existe entre 99% dos motoristas, que a faixa da esquerda é para quem corre. Isso não está escrito em lugar nenhum do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, que a faixa da esquerda, ela é preferencialmente para ultrapassagem. Preferencialmente. Então, ela deve estar livre sempre que algum carro quiser ultrapassar. Então, o que significa isso? Significa que você vai ultrapassar e vai voltar para a sua faixa da direita. Na verdade, a faixa da direita é a nossa faixa de tráfego. Ela é a nossa faixa para trafegar, não é a esquerda. Além de ser preferencialmente para ultrapassagem, ela também é para carros de serviço, por exemplo, bombeiro, polícia, ambulância, carros de serviço, carros da serviço da via também, de repente guincho, qualquer coisa. São carros de serviço. Ok? Então, ela deve estar livre sempre que possível, sempre que alguém precise passar por ela. Então, o ideal, o correto, mesmo que a pessoa ande na velocidade máxima da rodovia, eu estou a 100 por hora, a rodovia é de 100 por hora, eu estou a 100 por hora, eu vou andar na direita. Tá? E se eu achar que o carro da frente está muito lento, então eu ultrapasso esse carro pela esquerda e volto para minha faixa da direita em seguida. A nossa faixa é sempre a faixa da direita. É um mito, é uma mentira que a faixa da esquerda é para quem corre. E a faixa da esquerda também, em relação aos veículos, ou seja, veículos leves e veículos pesados. Aí sim, aí existe a distinção, que as faixas mais à esquerda também são destinadas a veículos leves e as da direita são sempre para os veículos mais pesados, caminhões e ônibus, ok? Aí nesse caso existe, mas mesmo assim continua valendo a regra da preferência de ultrapassagem. Inclusive, só existe uma situação em que a gente pode ultrapassar pela direita. Em todas as outras, a ultrapassagem é sempre feita pela esquerda, por isso a esquerda tem que ficar livre, ok? Agora, você passou para a esquerda, certo? O que você vai fazer? Aqui hora vem o ponto mais importante. Você vai olhar para o veículo da frente que você está ultrapassando, e geralmente é um caminhão. Você vai olhar para a roda da frente desse veículo, seja caminhão, seja carro, não importa. Você vai olhar para a roda da frente. Aqui o caminhão é mais complicado, tem que ter mais atenção, porque ele é maior, ele vai demorar mais tempo para sair e com certeza tem mais risco, não é? Mas em qualquer veículo isso serve também. Mas vamos falar do caminhão, que é o que as pessoas têm mais medo. Você vai olhar para a roda da frente do caminhão e você vai ficar um segundo pelo menos, que como eu falei, a 60, 80 por hora é muito tempo, não é? Muito tempo mesmo, pode acontecer muita coisa em um segundo. E você vai olhar, se ele continuar reto, se ele não fizer menção, se ele não virar nem um pouquinho o volante, você não perceber que ele quer sair dali, que ele vai também vir para a esquerda, você então pode avançar, tá? Se ele continuar durante um segundo, dois, continuar reto, e você, inclusive da sua posição, você vai conseguir enxergar na frente desse caminhão. Se ele não tiver ninguém na frente dele, não tem por que ele sair, não é verdade? Só se ele tiver que ultrapassar um outro caminhão, aí ele vai sair. Mas você está olhando isso, você está olhando se tem um veículo na frente dele e está olhando também se ele está virando a roda, porque ele vira a roda muitas vezes antes de dar sinal. Se ele dá, né, certo? Às vezes nem dá. Muitas vezes as pessoas acham que dar seta, como eu falei algumas vezes já, dar seta é desnecessário, né? Caiu de moda dar seta, mas não, tá? Isso é uma mentira. A seta é extremamente necessária, ela é a sua comunicação, o sinal, a conversa entre os carros no trânsito. Então ela é essencial. Então, se você está percebendo que não tem ninguém na frente dele, aí é fato que você pode seguir. Ou se tem alguém na frente dele, você espera para ver se ele vai sair. Se ele não sair em 2 segundos no máximo, você pode ultrapassar. Mas você nunca, nem quando você tiver prática, você simplesmente vai sair atrás de um caminhão e vai ultrapassá-lo, sem ter certeza de que ele vai permanecer na faixa dele, porque é suicídio, tá? Porque a hora que ele sair, não tem o que fazer. Ele não te vê, ele está no ponto cego, ele não tem como parar e você também não tem como parar. Então, esse é o perigo. Mas, para
para todo risco existe uma técnica. E eu brinco com as minhas alunas, eu falo assim: pergunta para mim se eu tenho medo de caminhão. Pergunta. Aí elas falam: Olivia, você tem medo de caminhão? Eu falo: é claro que eu tenho medo de caminhão, não sou doida. Só que o meu medo, na verdade, não é um medo, é uma precaução. Eu sei como lidar com isso, que é o que eu estou ensinando para vocês hoje. Ok? E eu tenho certeza absoluta, eu te dou minha palavra, eu te dou o endereço da minha casa, o meu telefone, que se você fizer isso e der alguma coisa errada, você pode me procurar, porque eu faço isso há anos e ensino também, e nunca aconteceu nenhum acidente, nem comigo e nem com as minhas alunas, tá bom? Isso é precaução, isso é prudência, tá? É não se sentir maior do que todo mundo, melhor do que todo mundo, acima da lei, de qualquer lei, tá ok? Então, precaução, previdência, tomar prudência é o caminho também para você dirigir. Aí ultrapassou, você viu que ele não vai sair, você ultrapassa, volta para a direita depois de um tempo, né? Você tem que ver que passou o carro, você não pode simplesmente entrar também sem perceber, você tem que olhar para o seu retrovisor para ver se o caminhão ficou para trás. E, por exemplo, se tiver um caminhão na frente, você vai ter que passar dois, inclusive, não é? Ou quantos carros tiver, e aí você volta para a sua direita e mantém a sua velocidade, certo? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu dei as técnicas principais para você dirigir nessas situações todas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham realmente aproveitado, tenham inclusive internalizado esses conceitos, tá? Porque são muito importantes, muda muito a maneira como as pessoas vão para o trânsito, como as pessoas desenvolvem a direção. Como eu já disse várias vezes, muita gente dirige muito tempo insegura, sem saber o que está fazendo, sem ter segurança, sem ter certeza, sem ter prazer, inclusive, de dirigir por causa dessa insegurança. Nenhuma insegurança dá prazer, ao contrário, tem gente que prefere dizer que não gosta de dirigir do que se sente insegura, do que não sabe fazer. Então, se você seguir essas técnicas que eu estou ensinando aqui para vocês, você tem certeza que vocês vão ser muito boas motoristas. Todas essas técnicas que eu ensino, elas fazem parte de um treinamento completo, e tudo isso e muito mais estão dentro do programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir. E mais pra frente eu vou falar mais sobre isso para vocês, eu vou dar mais detalhes para vocês. Agora, convidar vocês mais uma vez para comentar essa nossa aula, dizer o que vocês aprenderam, o que mudou para vocês. Eu realmente entreguei um conhecimento prático que talvez seja até um pouco mais pesado de ouvir, mas eu acredito que se você tinha alguma dessas dificuldades, vai te ajudar bastante, como eu disse no início, te encorajar, te ajudar bastante a olhar a direção e ir para a direção com um olhar bem mais tranquilo, muito mais possível. Não é possível fazer, não é uma coisa do outro mundo, não é? Então, por favor, comente aí, a gente vai adorar saber qual a visão de vocês, os comentários, vamos ler os comentários de vocês, tá bom? E eu já quero também te convidar para amanhã. Amanhã a gente tem mais uma aula sensacional, aula de ladeira, aula de rampa, olha só, subida, descida, que eu tenho certeza que é uma outra dificuldade gigante das pessoas, tá bom? Então, já se prepara para amanhã, que não existe idade máxima para dirigir. Eu costumo dizer que existe idade mínima. A idade mínima para começar a dirigir são 18 anos. É aos 18 anos, na verdade a gente sabe disso. Mas não existe idade máxima. Não tem um limite de idade nem para tirar a habilitação e nem para dirigir. O que acontece é que depois de 65 anos, você vai precisar fazer exames médicos para renovar a habilitação com mais frequência, de 3 em 3 anos. Mas você pode dirigir. Se você ainda se sentir hábil, ou se o médico considerar que você está no pleno domínio do seu raciocínio, né, dos seus reflexos principalmente, você vai conseguir dirigir. Então, idade nunca foi empecilho para nada. Se você viu
que a maioria das nossas alunas está nessa meia-idade aí de 55 a 65 anos, até 71, como eu falei, que a gente tem uma aluna também nessa idade. Na verdade, 2 alunas a gente tem com 70 anos. O que a gente sente convivendo com essas pessoas é justamente o medo de não conseguir aprender a mexer com a tecnologia, não é? Então, lidar com a tecnologia, eu falo para minhas alunas, inclusive, assim que elas entram no curso, eu falo para elas o seguinte: olha, parabéns, porque você já venceu o seu primeiro obstáculo, que é em relação à tecnologia. Por quê? Porque o curso online você consegue acessar do seu celular. E eu quero te perguntar uma coisa muito simples: aonde você está a maior parte do tempo? 12 horas no seu dia? Não é no WhatsApp? Não é vendo vídeos na internet? Ou lendo, ou no Facebook? Não é nas mídias sociais que você passa a maior parte do seu tempo? Então, você está na tecnologia, não está sabendo? Não está se dando conta disso? Tá? Então não tem diferença, você só vai aprender um recurso a mais, que é acessar um curso dentro de uma plataforma online. Outra coisa que eu costumo falar e eu aconselho e previno inclusive as minhas alunas é que vocês devem evitar notícias ruins, notícias que te provoquem medo. Essas notícias ruins, elas exageram a tragédia, elas até banalizam a violência, entende? Então eu aconselho fortemente não assistir mais esse tipo de programa que cultiva o medo em você. Tá? Deixa se alimente de coisas boas, de boas notícias, de por exemplo, de cursos, de livros, de vídeos que te ensinem, te leve para a paz, para a harmonia, para o equilíbrio, não é? Para o controle emocional, que ajude a se harmonizar. Tem muita gente fazendo coisa boa. Foca naquilo que você deseja, que é dirigir. E outra coisa que eu quero dizer muito importante: o tempo está passando. O tempo está passando. Muita gente vem pra gente, chega até a gente com 5, 10, 20 anos de habilitação, sem conseguir dirigir. E vão deixando o tempo passar. O tempo simplesmente passa. Vai passar 1 ano, vai passar 5, vai passar 10, vai passar 20. E se você não vai realizar, se você não toma uma atitude para realizar o seu sonho, vai passar do mesmo jeito que passaram os últimos 5, 10, 20 anos. Não vai mudar nada. Eu garanto para vocês que não vai mudar nada. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quero que você pense a respeito disso. O que é que você tem feito para si mesma para realizar o seu sonho de dirigir? Nesses anos todos que você passou com medo, com o carro na garagem, ou comprando e vendendo carro, ou comprando carro para os filhos, ou sei lá qual foi a situação, quanto desse tempo você realmente investiu, tempo e dinheiro, para você realizar o seu sonho de dirigir? Pensa, faz uma análise, faz uma avaliação, seja sincera com você, sabe? Faça uma avaliação honesta. E responda essa pergunta para você mesmo, não precisa responder para mim não, mas se quiser colocar nos comentários também, a gente vai ficar feliz em conhecer, tá bom? Mas faça essa pergunta: quanto tempo você está deixando de lado o seu próprio sonho em detrimento de todas as outras coisas que você tem priorizado na sua vida, não é? E eu quero te perguntar também, para você fazer também uma reflexão de quantas vezes você se sentiu triste por você ter desistido do seu sonho e porque você não se sente capaz. Quantas vezes? Quantas vezes você se sentiu sozinha diante do seu sonho? E aí você fala: nossa, não tem ninguém para me apoiar, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém que compartilhe desse meu sonho, não tem ninguém que faça nada por mim. E aí você acaba desistindo porque você acha que está sozinha, porque você se sente sozinha. E no fundo a mensagem que tinha lá no seu coração é: você é incapaz. Você é incapaz, você não consegue, ou você não merece, você não é digna, sei lá qual foi a mensagem que você ouviu, tá? Mas eu quero que você fique com essas reflexões
todas que eu te passei. São coisas muito profundas, a gente está falando de profundidade, a gente está falando de gente. Como eu disse na primeira aula, vocês são seres humanos, são pessoas que têm uma demanda emocional, que têm uma história, que têm uma necessidade, e tudo isso tem que ser respeitado, tudo isso tem que ser acolhido, e tudo isso tem que ser transformado, tá? Com as devidas técnicas e com a devida ação, com a devida prática, tá? Tem o meu lado, eu estou entregando o meu lado, mas tem o lado de vocês. Se vocês pegarem essas coisas que eu estou ensinando e praticarem, vocês vão dar testemunhos aqui mesmo nos vídeos de que, ou dentro dos grupos do WhatsApp, que vocês tiveram já grandes transformações, como a gente já teve em outras maratonas, ok? A gente já recebeu várias manifestações, vários feedbacks de pessoas que conseguiram mudar a sua realidade, mudar a sua história através dessas aulas gratuitas, tá bom? Então, quero me despedir de vocês agora. Ah, que pena, estamos nos despedindo, foi super legal ficar com você até agora, extremamente gratificante, sabe? A gente agradece de todo o coração, de verdade, a companhia de vocês, o interesse, a participação, tudo isso. E te chamar, te convidar novamente, te lembrar que amanhã tem mais. Amanhã tem no mesmo horário, às 20 horas, 8 horas da noite, a nossa próxima aula sobre ladeira, descida, subida, rampa, que eu sei que é a dificuldade de muita gente, tá ok? Então, não se esquece e anota aí na sua agenda, no seu celular, coloca para despertar para você não perder. Tem mais uma coisa antes de ir embora. Ah, sensacional, por essa você nem esperava. Amanhã eu vou fazer um sorteio com as pessoas que permanecerem até o fim da aula, tá? Minha equipe vai ficar atenta lá, vai computar, vai saber quem ficou até o final da aula. E no final da aula a gente vai fazer um sorteio. De que a gente vai sortear? Eu vou dizer amanhã. Não vou dizer hoje. Eu vou fazer um suspensezinho aqui, mas vai ter um bônus surpresa. Imagina. Se o nível da aula de hoje, de ontem e de hoje, é esse que você conheceu, é esse que você experimentou, fica pensando em qual vai ser o bônus, o nível do bônus que a gente vai dar. Então, fica ligado, amanhã tem que estar junto com a gente nesse mesmo horário, no horário combinado, e você vai conhecer qual é o prêmio que a gente vai sortear, tá bom? Então, te lembrando mais uma vez, se você não fez ainda, é muito importante que você se inscreva no canal. Sabe um quadrinho vermelho que está escrito assim, inscrever-se? Então você clica naquele quadradinho ali e aí em seguida aparece um sininho que está escrito assim, todas, algumas, as notificações. Você clica em todas. Então você sempre vai receber a notificação dos novos vídeos do canal, tá? E a gente vai sempre estar publicando coisas muito importantes para você, para te ajudar a dirigir da maneira que você sonha, com independência, com prática, com segurança, com alegria, tá? Sempre vai ter conteúdos assim nesse nível para te ajudar, tá bom? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente chama sininho das notificações, ou seja, para você ser avisada quando tiver vídeo novo, e compartilha esse vídeo. Por que a gente pede para compartilhar? Porque existe uma estatística dentro do YouTube que diz o seguinte, que quanto mais as pessoas curtem o canal, curtem o vídeo, curte o vídeo, por favor, vai lá no like, no gostei, eu acho que agora é gostei, acho que mudou esses dias, curte lá, clica lá no gostei. Quanto mais as pessoas clicam no gostei, quanto mais inscritos tiver e quanto mais compartilhamentos esse vídeo tiver, mais o YouTube vai entender que é um assunto importante e ele vai espalhar para as outras pessoas. O próprio YouTube vai espalhar. E se você está recebendo essa informação, que você acha que é importante, que você está feliz por estar aqui, por estar recebendo, você não pode ter esse sentimento egoísta de guardar só para você, tá? Se você fizer isso, mesmo que você não conheça a outra pessoa que vai estar recebendo, você vai estar ajudando muitas, centenas, talvez milhares de pessoas, porque esse vídeo se espalha, o próprio YouTube
espalha, ele apresenta esse vídeo para as pessoas que estão buscando conteúdo a respeito do medo de dirigir. Então, agora realmente eu vou me despedir, esperando você amanhã, no mesmo horário, de coração aberto, de papel e caneta na mão para anotar todas essas técnicas que eu estou ensinando, com a esperança e com a fé, a esperança não de sentar e esperar, mas a esperança, a certeza de que é possível realizar esse sonho, tá bom? Do meu coração para o seu coração, eu desejo que esse sonho se realize. Até amanhã!